Existem algumas questões de dívida pública que sempre aparecem, assim, como questões gerais e questões um pouco mais colaterais que eu queria abordar aqui. Primeiro que deixar claro que aquela exposição sobre dívida pública, ela tem em mente uma perspectiva da teoria econômica convencional, não é? Ou seja, a ideia de que é preciso estabilizar a dívida pública e que isso seria um dos principais objetivos de política econômica. Então, eu queria abordar outras questões aqui e também outras visões de forma um pouco mais rápida, tá? Então, eu queria abordar a renegociação da dívida dos estados, que é um ponto colateral, mas que é importante, a questão da auditoria cidadã da dívida, dar uma olhada nos dados do FMI e falar um pouco sobre a teoria monetária moderna, MMT. Bom, então, assim, só para a gente falar um pouco da dívida estadual, das dívidas estaduais, né? Houve uma repactuação na década de 90, 96, 97, das dívidas dos estados, que isso foi um processo que é, digamos assim, uma continuidade da implementação do Plano Real e da estabilização de preços no Brasil. Antes, os estados e mesmo municípios emitiam títulos com taxas de juros, é claro, mais elevadas do que a União, não é? Então, isso implicava em um certo descontrole porque títulos públicos né, política monetária, não é? Também, quer dizer, então existe uma conexão aqui entre política monetária e política fiscal, principalmente através da dívida pública, não é? Então, títulos públicos é política monetária, né? Ela interfere na quantidade de moeda em circulação, etc., tá? No nível de taxa de juros da economia, que é organizado pelo Banco Central, enfim. Então, na ideia de unificar a política monetária, também houve uma unificação da emissão de títulos públicos no Brasil, tá? E não apenas isso, a própria lei de responsabilidade fiscal e os acordos que o Brasil fez com o FMI iam no sentido de restrição de gastos públicos, tá? Então, dentro dessa ideia, houve então uma federalização da dívida dos estados, e os estados e municípios também passaram a dever para a União. Tá? No caso do Rio Grande do Sul, que eu vou falar um pouco mais, houve também, o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais endividado da federação, mas também são endividados Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Não é? Então, havia uma ideia também de reduzir a relação dívida sobre a receita dos estados. Tá? Bom, esse acordo também possibilitava os estados de emitir novas dívidas, a não ser que fosse estabelecido uma autorização, né, do Senado e do Congresso Nacional, enfim, uma autorização federal, tá, para endividamento. Sobretudo quando tivesse com endividamento acima da lei de responsabilidade fiscal, que é 200% da receita corrente líquida. Tá? Então foi estabelecido um novo contrato de 30 anos, com juros de 6% ao ano, mais IGPDI. E o Estado pagaria, então, 13% da receita corrente líquida. Bom, depois eu vou falar mais sobre o Rio Grande do Sul, né? Então eu vou deixar, assim, para aprofundar essa discussão aqui do Rio Grande do Sul, para outro vídeo, tá? Sobre o Rio Grande do Sul. Mas, no caso do Rio Grande do Sul, especificamente, né, o Rio Grande do Sul sempre pagou os 13% lá, até pouco tempo atrás, como parou de pagar, né? E mesmo assim a dívida continuava aumentando, né? Então, esse contrato aqui, teve alguns problemas, né? Um dos problemas foi o seguinte: 6% de juro real, né? Na época, parecia um baita negócio, porque a taxa de juros estava em 40%. Porém, hoje nós temos uma taxa de juros bem mais baixa, em termos nominais. E era juro real de 6%, porque era mais o IGPDI, que é um índice de preços. E também, outro problema que existe, que o IGPDI, ele é um índice de preços que tem uma grande influência cambial. Ou seja, muda a taxa de câmbio, o IGPDI altera, que é um problema que existe em alguns índices de preço, como o próprio IGPM também, o chamado preço do aluguel, que é indexado pelo GTPM, sabe-se lá por quê, não é? Mas o IGPM ele tem uma grande influência da taxa de câmbio, ou seja, quando o Brasil desvaloriza a moeda,
quando o real se desvaloriza, o IGPDI e o IGPM acabam tendo um impacto muito grande. E houve duas grandes desvalorizações aqui, né? Que foi uma em 99, logo a seguir do contrato, uma em 2002 e mais recentemente também uma em 2015, mas o contexto já tinha mudado. E agora também em 2020, não é? Então, assim, toda vez que desvalorizava a moeda nacional, eu tinha um aumento da dívida dos estados, né? Então, é isso que eu queria falar. Aqui é o endividamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que é mais uma bestialidade que falam, né? De que o Rio Grande do Sul tem uma dívida alta porque gastou muito sempre e tal, etc, né? Bom, isso não é exatamente verdadeiro, porque aqui na década de 90 houve uma grande elevação, aqui está deflacionado, né? Justamente pelo GPDI, houve uma grande elevação, né, da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que dobrou, certo? Na década de 90 ali, muito impactado pela política monetária e pela política cambial, que é algo que o estado não tem controle. Então, a própria política econômica, como vimos, né, altera o endividamento. Não é meramente, o estado gastou muito, então agora tem que pagar. Isso é uma tolice, né? Mais uma que veio repetida, né, sempre, né? Mas na verdade a própria política econômica afeta muito, né, a dívida, tá? Então no caso aqui, desvalorização da moeda nacional, que aconteceu várias vezes, impactava a dívida do Estado, né? Assim como impacta também a dívida federal. Só que a União ela tem mais ferramentais de política econômica que os estados não têm, ainda mais quando eles deixaram de emitir títulos, tá certo? Então, assim, aí tem vários outros problemas derivados que eu não vou aprofundar aqui, mas eu só queria tratar rapidamente assim sobre essa questão da dívida dos estados, tá? Bom, outra questão, auditoria cidadã da dívida. Bom, esse é um debate assim que está sempre presente, né? Mesmo alunos perguntam sempre sobre isso, na imprensa, na internet, está sempre essa questão, né? E assim, eu preciso dizer de que, primeiro, assim, a gente não precisa fazer uma auditoria da dívida, tá certo? Não precisa. Por quê? Porque a auditoria da dívida existe uma grande mácula, uma coisa escondida, né? Uma coisa que ninguém sabe, que ninguém vê. Bom, a dívida pública brasileira ela é extremamente transparente, tá? Eu vou mostrar aqui, né? Acredito que esteja que vai, deixa eu ver aqui, só me certificar de que vai aparecer para todos, né? A dívida pública brasileira é transparente, né? Tem aqui o Tesouro, né? O site do Tesouro Nacional, relatório mensal da dívida. Basta entrar aqui, tá para download, tá? Vai ter lá para quem que o Estado deve, quanto emitiu, qual é a taxa de juros, né? Se são nacionais, se são internacionais, se são estrangeiros, se são residentes, se são bancos, são instituições financeiras, quanto, enfim, e tem para todos os meses, né? E mesmo as compromissadas também são bastante transparentes. O Banco Central tem relatórios, enfim, a gente não precisa, né? Porque se a gente faz uma auditoria, parece que a gente vai dar um calote. E não tem coisa pior do que dar um calote da dívida, tá certo? Dar um calote numa situação extrema. Dar um calote da dívida, isso tem um impacto econômico impensável. É porque tem fuga de capitais, né? Os bancos ficam desconfiados, isso faz elevar a taxa de juros, o país perde credibilidade, então é furada, tá certo? E além disso, o crédito que nós temos, a dívida pública, é crédito privado, tá certo? Para quem que o Estado deve? O Estado deve para famílias, para empresas e para estrangeiros também, né? Então, com quem que está essa dívida? Está com as pessoas, que você que coloca lá o seu dinheirinho no banco, uma parte disso vai para títulos da dívida pública, tá certo? Se a pessoa vai lá, coloca um dinheirinho no banco, o banco, em parte disso, ele compra títulos da dívida pública. Então, é o dinheiro de todo mundo aqui, da classe média, tá certo? Não apenas dos ricaços, dos bilionários, mas da classe média lá, que tem ali uma poupancinha
tem títulos da dívida pública, certo? Um fundo está em fundo, está em CDB, está em depósito à vista, certo? Além disso, tem uma série de outros erros que eu não vou detalhar aqui, mas esse gráfico aqui, ele traz uma falsa ideia de que o Brasil gasta 39,7% do orçamento com juros da dívida pública, e que não é isso, tá certo? Não é isso. Isso tá errado, tá certo? O que acontece aqui, né? No orçamento público, tem um vídeo lá só sobre orçamento público, mas entra os títulos, o fluxo de caixa, né? Da União, no caso. Então, toda a rolagem da dívida, tanto compras de novos títulos como aquisição, como pagamento de antigos, eles aparecem no orçamento. Então, esse dívida pública que está aqui em roxo é débitos e créditos, é pagamento de dívida passada e compra de novos títulos. Então, o orçamento, a execução orçamentária, que é da onde sai esse gráfico aqui, né, ele não é muito preciso para olhar o endividamento, porque no endividamento tem fluxos que são diários. Todos os dias a União compra e vende títulos, diariamente, todos os dias, de Banco Central também. Né? E isso tem que estar no orçamento anual. Então, só para deixar bem claro, né? Se a União vai pagar um título de R$100 hoje, né? Só que ela não tem esse dinheiro, ela vai pegar emprestado R$100, né? de outro sujeito lá para pagar esse título antigo, isso vai aparecer no orçamento como 200, né? Que é a compra e a venda. Né? Mas tem que olhar o quê? É os juros, tá certo? E os juros reais, deflacionados. Que no Brasil é alto. Então, assim, a gente tem que depurar um pouco esse debate. Existem problemas na política monetária, tradicionalmente no Brasil, historicamente sim, né? Porque o Brasil tem uma taxa de juros muito alta. Aí é que está a questão. Então é aí que a gente tem que ver. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? É porque o Brasil tem um histórico de calote. Bom, tu vê, né? Histórico de calote não dá certo. Mas o Brasil tem, de fato, um histórico de calote. Mas o último calote que o Brasil deu foi na década de 80. Né? E mesmo assim, depois acabou liquidando. Não foi um calote pleno. Então, assim, né? Faz 40 anos. Né? Mas o Brasil tem um histórico de inflação elevada. É verdade, mas temos aí 25 anos de inflação baixa. Mas o Brasil tem um elevado déficit público. Bom, tem vários países, vou entrar depois nessa questão, que tem déficit público maior do que o Brasil e tem taxa de juro menor. Mas o Brasil... Por que então, né? Por que a taxa de juros do Brasil é tão alta? Essa é a questão. Né? Agora, nos anos recentes, está momentaneamente mais baixa, mas esse não é o nosso histórico. Por que é tão alto? É uma questão complexa aí, né? Mas eu tenho alguns palpites, né? Porque a concentração bancária no Brasil é gigantesca. Tem poucos bancos que dominam o crédito bancário, né? São 5, tá certo? Então é absurda essa concentração bancária e o poder que as finanças públicas, que o setor financeiro tem sobre a política monetária. Tá lá o vídeo lá que eu vou botar no fim sobre a financiarização, né? Que no Brasil é elevadíssima a pauta do setor financeiro sobre política econômica. Então, o Brasil é um caso à parte, né? Como esse gráfico mostra aí, né? Que o nível de endividamento do Brasil não é dos mais altos, já vimos, e a taxa de juros é absurda. Né, no comparativo internacional, muito embora momentaneamente seja mais baixo, mas, tá? Enfim. Então, essa é outra discussão aí, que é um pouco mais relevante. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Bom, antes de entrar na MMT, eu queria mostrar aqui o último relatório do FMI, tá? Que o FMI tem mudado muito sua visão, tá? Não apenas o FMI. O FMI, né, é a ponta de lança aí do liberalismo, né, desde já há algumas décadas, tá certo? Então, nos últimos relatórios do FMI, eles têm alterado muito a sua visão
né, tem apontado coisas bem diferentes. É interessante ler os últimos relatórios do FMI. Eles já vinham falando que tem um texto lá que é neoliberalismo oversold, né, que as políticas do neoliberalismo, que era privatização, redução do Estado e, enfim, várias outras, não estavam obtendo os resultados esperados, certo? Então, eles já deviam defendendo investimento em educação, em saúde e transferência de renda, né? Política de renda básica, universal. Né? Já vinham defendendo isso há alguns anos, nos últimos anos. Né? Já tinham sugerido que a taxa de crescimento econômico mais baixa que se observou desde a década de 80, desde o início do neoliberalismo, tinha relação com o aumento da desigualdade, que a desigualdade aumentou de forma sem precedentes nas últimas décadas, sobretudo em anos mais recentes. Né? E mais recentemente eles têm apontado que o Estado deve aumentar investimentos públicos para financiar, para combater a crise, né? Que é o que eles têm apontado aí, tá? Que nesse relatório aqui de 2020 eles apontam justamente isso, é investimento público, tem que fazer para combater a crise, a pandemia, né? E deve ter uma tolerância maior com o nível de déficit público. Você vai ter déficit público, tá certo? Até por causa da crise econômica. Então a economia tem que voltar, né? E aí já alguns textos que já tinha tratado em outras oportunidades, mas enfim, vários autores já tinham a ideia convencional é qual, né? De que a política monetária deve ser estabilizadora e a política fiscal deve ser neutra. Ou seja, a política fiscal buscar o equilíbrio e a política monetária expansionista em momentos de crise. O que aconteceu no pós-2008? Expansão monetária de forma extremamente volumosa e a economia não cresceu mais, tá certo? Então não deu resultado, ponto. Né? Não aconteceu o que se esperava, enfim. Né? Bom, o FMI, mesmo autores, vários autores aí têm apontado isso, né? Que aquilo que se esperava não tem acontecido, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ter um aumento de endividamento, tá? Dos países no geral, certo? Aqui já vem aumentando o endividamento dos países, tá? Aqui dos países emergentes e também dos países avançados, né? Um crescimento do nível de dívida, isso vai acontecer com o Brasil também, tá? Dado, né? Vai acontecer, certo? E um crescimento total do débito aí privado e do débito total, né? Tem crescido, tá certo? Isso que mostra aí este gráfico aqui, tá? Bom, essa é a tendência, né? Vai ter déficit público, assim, de forma generalizada. Aqui, o déficit público com previsão aqui de 2020 para frente, desde 2012, né? Até 2019, dados observados, e previsões de 2020 para frente. Tá? Então, um crescimento aqui muito grande do déficit de forma geral. Né? Estados Unidos, tá certo? Aqui 14% em 2020, né? Brasil em torno de 16%, déficit nominal. A zona do euro aqui, não, os Estados Unidos é 18, né? Zona do euro 10, tá certo? Alemanha 8, Itália 13, Espanha 14, etc. Tá? E isso vai se prolongar aqui, déficits nos próximos anos, isso imaginando que a economia volte a crescer, tá? Que, sinceramente, mas tá, né? Não vou entrar nem nessa questão. Então, déficit expressivo é o que vai acontecer nos próximos anos, né? Isso está dado, certo? Ou seja, aumento do endividamento. Então, o próprio FMI tem sugerido aí que tem que ter maior tolerância com o endividamento público. Aliás, como eu falei, né, o FMI tem andado muito mais avançado do que os liberais brasileiros, que têm uma visão bastante ainda de que corte. Né? O FMI e outros autores liberais de peso têm flexibilizado essas visões. Tá? Então, eu queria entrar aqui na MMT, né? Teoria Monetária Moderna,
Que assim, queria deixar claro também que eu não sou macroeconomista, tá certo? Não é minha área de formação e que a MMT eu conheço en passant, né? É algo que tem crescido muito e que trata sobre dívida pública, então eu resolvi falar um pouco aqui sobre a MMT, que não é o meu chão, digamos assim, tá? Então, assim, eles defendem, eles têm uma visão bem mais crítica, já é uma visão antiga, né, na verdade, só que pós 2008, devido a esses fatores que eu falei, né, e as críticas que têm surgido, eles cresceram muito, né, estão ganhando espaço no debate público nos Estados Unidos e no Brasil também, tá? Que é uma visão outra, quer dizer, toda aquela visão que eu falei sobre dívida pública é uma visão convencional, de que a dívida pública é algo que deve se evitar, tá? Bom, a MMT tem uma visão diferente. Né? As finanças públicas não devem buscar o equilíbrio, elas devem buscar, né, devem ser funcionais, devem buscar o quê? Crescimento e emprego, devem, né, priorizar a melhoria de vida das pessoas. Né? O que adianta ter o déficit, reduzir a dívida e as pessoas estarem desempregadas, sem emprego, economia no marasmo, como tem sido, aliás, nos últimos anos, né? Então, assim, alguns pressupostos que são interessantes, alguns pontos que são interessantes que a MMT levanta. Primeiro, não existe possibilidade de insolvência de um país na própria moeda. O Estado não quebra na própria moeda, né? O Brasil não quebra em reais. Isso não existe, porque quem emite reais é o Estado brasileiro, né? Então não tem como ele quebrar em reais. Isso aí é uma obviedade, né, que precisa ser repetida. Porque sempre se falava aí, né, no debate, não, o Estado faliu, né? O Brasil quebrou, né? O Brasil está quebrado, né? Não tem mais dinheiro, disse Paulo Guedes, né? Isso é mentira, ponto, né? Falso. Isso está errado, é mentira, mentira, fake news, né? O Brasil não está quebrado, né? E não acabou o dinheiro, certo? Tá aí a prova o que aconteceu depois da pandemia, não é? Que foi a emissão de títulos e tal, e aumento do endividamento do déficit público. Portanto, tinha dinheiro sim, tá? Um país quebra em outra moeda, né? Quando ele não consegue... O que é quebrar? É não conseguir pagar suas contas. O Brasil não consegue pagar suas contas em moeda nacional, isso é um absurdo, claro que sim, né? Ele quebra em moeda estrangeira, que aconteceu várias vezes com o Brasil. A última vez foi em 2002, né? Em 2001 também, 98, 99. Várias vezes o Brasil quebrou, mas a última vez foi em 2002, já faz quase 20 anos. Tá? O que aconteceu no mundo pós 2008? O que o Lara Rezende lá chama de a crise da teoria econômica convencional. Né? Então, vários autores aí, o próprio enfim, vários autores, né? Agora me esqueci o Blanchard, né? E vários outros tratam dessa questão. Né? Pós 2008, então, qual é a ideia convencional? Né? De que déficit público deve ser evitado porque déficit público gera inflação. Né? E déficit público faz aumentar a taxa de juros. Né? O que aconteceu pós 2008? Os juros caíram e a dívida pública aumentou. Então, o crescimento da dívida pública foi algo que aconteceu de forma generalizada, né, em vários países, e o nível de taxa de juros no mundo caiu. Né, se esperando que isso fosse ter resultados sobre a dinâmica econômica, e não teve, tá certo? Não teve. Mais do que isso, foram feitas políticas monetárias fortemente expansionistas, né, foram injetados 15 trilhões de dólares na economia mundial pelos principais bancos centrais e se esperava que houvesse uma elevação de preços. Isso não aconteceu, tá certo? Não aconteceu, tá? Então, né, o que o Lara Rezende, o pessoal do MMT chama atenção, né, é que tem que abandonar a teoria quantitativa da moeda. Ela está ultrapassada, né? Então, a teoria do quantitativa da moeda é uma ideia errada, né, de que mais dívida pública e déficit público e mais moeda em circulação gera inflação, né? Essa ideia está ultrapassada, né? O Banco Central dos Estados Unidos tem comprado títulos
públicos do Tesouro Nacional, tá? Do Tesouro Americano. Isso significa o quê? Buscando reduzir a taxa de juros de longo prazo, né? Isso significa o que a gente chama de imprimir moeda, né? Para simplificar, né? Ele está financiando o Tesouro, né? O Banco Central financia o Tesouro, né? O banco financia o governo, né? Então, ou seja, ele está injetando crédito na economia, né? Ou está aumentando a base monetária. Isso tem acontecido de forma extremamente expressiva nos Estados Unidos e não está gerando inflação, né? Isso é um fato concreto, base empírica, não está gerando inflação, né? Então, o que tem sido observado é que pode emitir moeda para financiar o déficit público, né? O quantitative easing, né, que é essa política monetária heterodoxa, né, de expansão de moeda, né, em circulação de forma extremamente expressiva, provou para todo mundo que quer ver, né, de que a expansão monetária não gerou inflação, né, que o aumento da base monetária não gerou inflação e que não teve problema de financiamento desses países, né, que aconteceu também em outros países, né, enfim, Japão e zona do euro, e que esse excesso de reservas bancárias não ampliou a base de crédito, não ampliou o crédito, né? E não alterou a demanda agregada, tá certo? Ou seja, a política monetária expansionista não teve efeito sobre o nível de atividade econômica, sobre o nível de preços e sobre o nível de emprego, certo? Bom, então tem que fazer o quê? É política fiscal. Como assim? Déficit público. Tá, mas e a dívida? A dívida não é um problema, é isso que eles estão falando aqui, né? A dívida pública não é um problema, tá? O que está acontecendo no Brasil, né? O déficit primário recorde, né? Elevadíssimo, extremamente expressivo, né? Vai ser gigantesco, maior desde que se tem referência aí. Tem mais moeda em circulação, não é? Que inclusive para pagar lá o auxílio emergencial se imprimiu moeda, né? E mais do que isso, moeda em papel, né? Mas mais do que isso, houve redução da taxa de juros, não é? Ou seja, a expansão monetária e também redução do depósito compulsório. Então, existe um dogmatismo ideológico, né, de que não pode aumentar o déficit público e de que a dívida é um pecado, que é uma coisa feia, que devemos evitar, que está inclusive lá no pessoal da auditoria fiscal da dívida, de que a dívida é uma coisa ruim. Né? Ter dívida não é ruim, ainda mais para o Estado, que não tem restrições fiscais objetivas, tá certo? Quais são as restrições fiscais do Estado? São as leis, né? No caso do Brasil é a regra de ouro, que é uma lei, né, que o Congresso votou, aprovou, tal, não sei o que, tal, sancionou. A lei do teto de gastos, que é uma emenda constitucional, que o Congresso aprovou, e blá, 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 blá. E a lei de responsabilidade fiscal, que é outra lei. Né? Então são leis que impedem, né, que o Estado gaste mais. Não existem restrições reais, não é? Objetivas. E que a ideia de que o Estado está falido é uma mentira. Né? O Estado não está falido. O Estado nunca vai falir. Né? O dia que o Estado falir, a gente está numa guerra de todos contra todos, tá certo? Vamos lembrar lá da aula lá de teoria de Estado, do Locke, do Hobbes e do Rousseau, tá certo? O dia que o Estado, que não tiver Estado, a gente está numa guerra de paus e pedras aqui, e espadas, e todo mundo se matando, não é? Enquanto tiver Estado, né, tem moeda, que só o Estado que é capaz de garantir a segurança da moeda. Né? E moeda é dívida pública. Né? Então, sempre vai ter dívida. E a dívida pública ela tem efeitos. O aumento do endividamento, se for utilizado para atividade econômica, tem efeito sobre o emprego, sobre a renda, sobre a vida das pessoas. Não é? Então, se você aumenta o endividamento para melhorar a vida das pessoas, que mal há nisso? Se não gera inflação, né? E se não tem problema de default na própria moeda.
Tá certo? Então é essa questão aqui. Não que eu esteja concordando com tudo isso, tá? Mas é as ideias aqui da MMT e de cada vez mais gente que eu tô ficando atento a essas questões, né? E eles trazem outras questões que são interessantes, né? Que mexe um pouco com a nossa cabeça, né? Que a gente é treinado para pensar que dívida é feio, que dívida é ruim, que não pode ter dívida, que é preferível que as pessoas que o Brasil corte gastos, ou leia-se, entre numa recessão, reduza o nível de emprego e a vida das pessoas piore e tudo, né? Aumente pobreza, etc, etc, para que não tenha um endividamento elevado, né? E mais do que isso, a própria recessão aumenta a dívida. Então, quando tem recessão, como está tendo, como teve em 2015 e 2016, aumenta a dívida. Que nem aquela mentira, né? Que falavam de que em 2015 e 2016 tinha um excesso de gasto. Era mentira, era falso. O PIB estava caindo, a receita fiscal, portanto, tributos caindo. Isso fez aumentar o déficit, isso fez aumentar a dívida, tá certo? Automaticamente. E a relação de endividamento é uma relação, dívida sobre PIB. Caiu o PIB, aumentou o endividamento. Então, uma recessão gera aumento da dívida. Ponto. Né? Se vai ter uma recessão e vai ter aumento da dívida, vamos logo financiar um crédito aqui para aumentar o investimento público e gerar crescimento econômico, e emprego e renda e melhorar a vida das pessoas, já que o endividamento crescente está dado, vai acontecer, não é? Tá, isso é um ponto que os keynesianos já dizem isso há, né, décadas, tá? Mas mais do que isso, né? Só que a novidade é que tem vários autores convencionais que estão começando a concordar com isso. Né? Outra questão que a MMT fala aqui, né? O governo não precisa tributar para gastar. Né? Essa é uma ideia falsa que a gente tem de que o governo é como um caixa de uma família, né? Aquela ideia falsa, né? O governo não é uma família. Né? O governo não funciona como uma família, o governo não é uma empresa. O governo emite moeda, tem Banco Central, a taxa de juros influencia o nível de renda, ele determina o nível de taxa de juros de curto prazo, né? Ele emite a moeda, ele tributa, né? Enfim, todos devem para ele, né? Porque ele impõe impostos, então o Estado não é uma família, o Estado não é uma empresa. Né? Portanto, o Estado ele não precisa tributar para gastar. Ele não precisa ter recursos para gastar. Ele pode simplesmente... O que é a moeda hoje em dia? É um número, tá certo? É um dígito virtual que o Banco Central pode apertar um botãozinho e aparecer 1 milhão lá na conta do Tesouro, que é um número. Né? É só um número digital. Esse número pode ser utilizado para transferências interbancárias, que são números. Né? A moeda é cada vez mais um número, mas uma nota lá. Só fulano deve para fulano, Beltrano deve para fulano. O dinheiro está nos bancos, né? Em grosso, tá certo? Não existe papel moeda para todo o dinheiro em circulação, né? Todo mundo sabe disso. Então, o dinheiro é um número, é um dígito. É 1000000, tá lá, tá? Então, o Estado ele tem essa possibilidade de colocar, o Banco Central colocar lá 10 bilhões no tesouro, na conta do Tesouro Nacional, né? Basta ele comprar os títulos, tá certo? Que também é um papel eletrônico. Então, são questões... É dinheiro digital, né? Portanto, ele não precisa de impostos. E ele pode se endividar, ele pode emitir títulos e pode, inclusive, vender esses títulos para o Banco Central, que pode comprar isso ad eterno, não é? Então, o governo, o gasto do governo, o governo gastar, uma coisa que eu sempre falo, PIB é consumo, mais gastos do governo, mais investimento, mais exportação, menos importação. O principal agente isolado da economia é o governo. Então, cortar gastos públicos é tirar dinheiro de circulação, é tirar sangue da economia. Sim, certo? Óbvio, né? Portanto, esfria a atividade econômica, portanto, reduz o nível de consumo, o nível de emprego e tem efeitos recessivos. Isso é uma obviedade, assim, né? É claro, não é? Então, à medida que o governo gasta, ele está injetando dinheiro na economia, ele está contratando, ele está pagando, ele está aumentando a demanda, ele está gerando crescimento, está gerando emprego e está gerando renda. Portanto, está criando reservas bancárias. E na medida que ele tributa, ele está
retirando dinheiro da economia, ele está retirando dinheiro das empresas, está retirando dinheiro das famílias, portanto, ele está destruindo moeda. Ele não precisa dessa moeda para gastar. Né? Esse é um dos pontos interessantes da MMT, que inverte um pouco a lógica do que a gente tem, mas é uma obviedade no fundo. O Estado Nacional ele não precisa de moeda para gastar. Ele mesmo tem a capacidade de se endividar e de emitir moeda. Né? Mais do que isso, o déficit público, o horrível, pavoroso, tenebroso déficit público que devemos evitar, é receita. Né? O que significa déficit público? O Estado está gastando. Gastando com quem? Com as pessoas, com a família, com as empresas, está comprando, está gerando consumo, está gerando renda, está gerando emprego, está gerando lucro, está gerando salário, está ativando a economia, está aumentando a demanda agregada. Não é uma obviedade? E aumentar a demanda agregada é gerar crescimento. E o gerar crescimento faz com que a própria dívida pública se estabilize. Né? Porque à medida que eu tenho crescimento econômico, a dívida pública, a relação de endividamento sobre PIB se estabiliza. Quando é que a dívida pública se estabilizou? Nos períodos de crescimento econômico. Quando é que eu tenho aumento da dívida pública? Ah, quando tem uma gastança. Não, quando tem uma recessão. Né? Que cai a receita pública e, portanto, aumenta o nível de endividamento. E cai o PIB, aumenta o nível de endividamento. Assim, déficit público aumenta a demanda agregada e gera crescimento, gera renda e estabiliza o nível de endividamento. Tá? O André Lara Rezende, então, é um autor que era ortodoxo, que saiu, né, rompeu, né, um dos que rompeu aí. Há outros autores, a Mônica de Boles, que a teoria convencional não explica a realidade, que, portanto, já não serve mais para ela. Que é o que eu acho também, não explica a realidade, né? Eu não estou concordando plenamente com a MMT, eu acho que tem problemas, né? Mas o André Larrañaga diz assim, olha, é um erro pensar que moeda gera inflação, tem que abandonar a ideia da teoria quantitativa da moeda, tem que abandonar a ideia de que não pode ter déficit público, porque o corte de gastos públicos tem a restrição fiscal, que é não apenas um objetivo de política econômica que está sendo imposta pela política econômica e pelas leis, né? Ela tem gerado o quê? Recessão, desemprego e crise. Né? É isso que tem gerado e, por consequência, aumento de endividamento. Então, acontece aquilo que não se queria, né? Que é aumento de endividamento, que seria o objetivo número 1. Bom, uma recessão gera aumento de endividamento. Se você tem uma política econômica que corta gastos públicos, isso vai gerar aumento de... tem efeitos recessivos, né? O efeito crowding out, que o gasto do governo geraria redução do gasto privado também não se observa, não é? Quando a gente olha os dados concretamente, a gente observa que quando o Estado gasta mais, a atividade econômica cresce, e quando o Estado gasta menos, tem efeitos recessivos. Não é? Quando o investimento público aumenta, o investimento privado aumenta, e quando o investimento público cai, o investimento privado cai. Tá? É o crowding in. Né? E no Brasil isso é límpido, como a luz do sol. Né? Quando o Estado corta gastos, tem recessão. Né? Quando o Estado aumenta o investimento, a economia cresce, o investimento privado cresce. E a crise de 2008 mostrou para todo mundo, né, que a teoria convencional não condiz com a realidade. Né? Isso quem está dizendo é o André Lara Rezende, tá? Não sou eu. E que a ideia de que expansão monetária, né, geraria inflação já está sendo abandonada, né, e que estaria na hora, então, de abandonar a ideia de que déficit público gera inflação. Né, que a expansão fiscal é um problemão. Né, enfim, é isso que esses autores estão dizendo, né, que não existem restrições fiscais reais, a não ser as legais. Né, e que não precisa de dinheiro prévio para gastar e que nem precisa sequer impostos, né, para aumentar o gasto público. Né?
Então, essa é uma discussão que vai aumentar nos próximos anos, porque a gente está numa crise prolongada, né? A crise já vem desde 2015, diga-se de passagem, que diziam que gerar cortes de gastos públicos ia fazer com que a economia crescesse. Isso não aconteceu, não é? Preciso admitir aí, né? O corte de gastos públicos ia gerar crescimento, não aconteceu. O corte de gastos públicos ia gerar emprego, não aconteceu, né? O corte de gastos públicos ia gerar uma redução do endividamento, não aconteceu, tá certo? Então não deu certo, falhou, né? Pronto, tá? Então é preciso admitir, isso sim, né? Agora, é claro que eu acho que existem limites, tá? Só para finalizar aqui. Quais são os limites? A inflação e a questão externa, tá? São os principais dois limites. Que mesmo que se considere que emissão de moeda, né, é isso, né, e déficit público não gera inflação, se a economia está no pleno emprego, não há dúvida que sim, não é? Então tem que ficar atento à inflação, e eu acho que tem que ficar atento, né? Com a questão da credibilidade do Banco Central também, acho que tem que ficar atento sim. Só que o que é mais grave, na verdade, é a questão cambial, né? Que devido à abertura da conta capital e da própria financiarização, né? Então, o Brasil é um país com a elevada abertura de conta capital, isso pode gerar uma fuga de capitais, ou seja, desvalorização da moeda nacional, escassez de divisas, eventualmente, embora não tenhamos esse problema atualmente, né? Mas pode vir a ocorrer, que é quando o país quebra de fato. E aí, bom, é um problema muito mais grave, não é? Quando tem problemas de contas externas, não consegue liquidar as contas em moeda estrangeira, daí sim, isso sim é grave, tá? E aí, e toda a questão da financiarização, né? Que é a imposição de uma política econômica que vai naquele sentido outro, né? Que é um sentido que está cada vez mais sendo contestado, né? Eu queria deixar a sugestão aqui do material que eu tenho audiovisual sobre financiarização, que é uma discussão ampla, né? Mas esse eu acho que é uma questão séria, um limite sério da MMT, tá? Então é isso, queria abordar esses pontos aí com relação a pontos assim colaterais de dívida pública, né? Eu só sugerir então aqui, o pessoal da MMT está crescendo bastante, né? Tem esse blog MMT Brasil, Teoria Monetária Moderna, que tem vários textos, inclusive de vários autores aí que tratam dessa discussão, né? Eu não sou adepto da MMT, né? Até porque não sou macroeconomista, como eu chamei a atenção no início, mas tenho ficado atento aí ao que eles têm dito. Acho que eles têm bons pontos pro debate e que precisa se chacoalhar aí, tá certo? Porque, afinal de contas, a teoria econômica convencional está mostrando suas falhas, está mostrando seus limites, e é preciso ter respostas novas e mais criatividade aí para essas discussões. Inclusive, o próprio FMI, organismos multilaterais e autores convencionais têm mostrado isso, tá? Então, é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, até a próxima.